Bom dia, espero que todos estejam bem. Apesar do cenário que estamos vivendo, mas temos que dar prioridade aos nossos estudos, né? Espero também que vocês estejam com muita vontade de estudar. Hoje eu vou recapitular os 3 capítulos, que é o capítulo 5, 6 e 7, que foi trabalhado em sala de aula, mas não custa nada dar mais uma explicada para vocês entenderem melhor. E mais na frente eu fecho o material com o capítulo 8. Como eu já havia falado, o debate é um gênero de modalidade oral, com uma linguagem padronizada, onde um grupo de pessoas, ou até mesmo uma pessoa só, vão ter opiniões diferentes sobre determinado tema. Entre essas duas pessoas tem um mediador. Geralmente, os debates são de cunho políticos, econômico, certo? O debate é um diálogo formal, argumentativo, no qual 2 ou mais pessoas expõem seu parecer sobre um determinado assunto. O assunto deve ser potencialmente polêmico, porque se não for polêmico, não tem como haver essa discussão. Gente, mas entendam que essa discussão, ela precisa ser no caso, com argumentos. Não é você discordar do outro e brigar com o outro, não. Você vai colocar seu ponto de vista com dados, com fatos científicos. Não é só você acreditar em algo e você passar para o colega, passar para a pessoa que você está debatendo e ele acreditar sem você dar nenhum argumento. Por quê? Porque o debate ele é um gênero argumentativo. E o que é uma argumentação? É você tentar convencer o outro através de dados, como eu já falei, de fatos, de exemplos verídicos. Se já são fatos, né, certo que são verídicos. A linguagem que o PER faz geralmente é caracterizada pela norma padrão. É só afirmando o que eu acabei de falar. Entretanto, em algumas ocorrências, poderá haver variações em função do grau de intimidade entre os participantes. Isso vai depender muito do tema, de que está se tratando, vai depender também da intimidade que a pessoa tem com a outra, aí sim vai ser usada uma linguagem adequada. Mas entendam que o gênero debate é de modalidade padrão, é muito padrão. Entre os participantes do debate, destaca-se a figura do mediador, que, entre outras funções, encarrega-se de controlar a ordem das intervenções, de ceder a palavra a cada interlocutor e de cuidar para que sempre os participantes se concentrem no assunto predeterminado e exponham suas opiniões respeitosamente. Ou seja, não vai haver apenas os lados opositores argumentando, comentando sobre tal tema. Vai ter também um mediador para que isso fique bem organizado e para que o público que está assistindo venha entender do que se trata. Só também dando uma reforçada, tipo textual argumentativo, gênero oral, transmite conhecimento. Essas são uma das características geral do debate. Mas, como eu já falei, dependendo do grau de intimidade, dependendo do tema, pode haver uma modificada nessas características. Temos aqui a estrutura de um debate. O debate, apesar de ser uma modalidade oral, você tem que organizar suas partes para poder dar início ao mesmo. Tem introdução. O mediador apresenta os participantes e expõe o tema sobre o qual vai debater. Exemplo, mais na frente eu vou colocar para vocês. Estão conosco hoje Maria, Fernandes e Cláudio. Vamos colocar aqui logo, né? Lozano, 2 especialistas em imigração, tema no qual se concentrará nosso debate. É o seguinte, para haver o debate, para haver a discussão, a oposição, os 2 lados precisam ter argumentos adequados para que se chegue a uma situação final. No caso, se o exemplo de debate sobre a questão da legalização das drogas, vamos supor, para você
está opinando sobre isso, se você é a favor, se você é contra, você tem que saber questões científicas que levam a legalizar essa situação, essa questão das drogas. Então, são as pessoas que vão debater, o mediador, um tema adequado, que você precisa estar por dentro do assunto e dando continuidade. Exposição inicial. Cada participante anuncia sua posição acerca do tema, se é a favor ou se é contra. Se você é contra, você vai dar argumentações por ser contra. Se você é a favor, vai dar argumentação por ser a favor do tema em questão. Discussão é a parte central do debate, na qual os interlocutores confrontam e defendem suas opiniões. Gente, não confundam. Quando se trata de conflito, essas coisas não é briga, é debater, não é bater, certo? Porque é muito difícil você, no caso, aceitar a opinião do outro. Mas mesmo que você não aceite, mas você tem que respeitar, a pessoa está argumentando com dados, com fatos, então é você contra-argumentar. Por quê? Porque se não haver partes contrárias, como é que vai haver esse confronto? Então não confundam confronto, conflito com algo além de uma conversa, de argumentos. A conclusão: cada participante sintetiza sua posição, que pode coincidir com a inicial ou pode ter se modificado. Só entrando um pouquinho num assunto assim, um pouco diferente, mas que tem o mesmo contexto, quando se trata de um júri, né, quando alguém vai ser julgado, tem a parte que condena e a parte que defende. Então, eles têm que usar de argumentos para tentar convencer o júri a dar um veredito, né? Então, o debate é mais ou menos parecido com isso. Despedida é responsabilidade do mediador, que resume as opiniões expressas e finaliza o debate. Então, vocês estão vendo aí que o mediador também tem uma participação essencial, fundamental nesse tipo de gênero. É o seguinte, no material tem algumas interpretações de debate e algumas partes de produção, certo? É claro que no momento vocês vão ter que fazer a parte de interpretação. Como foi pedido as páginas dessa interpretação, eu vou fazer a correção da primeira página, que é a 546, que fala sobre a questão de redes sociais. Por quê? Porque se não tem um tema, como é que vai haver uma discussão? Como é que vai haver um debate? Tem aqui a primeira questão. A primeira questão, na página 546, pegue o material de vocês e acompanhem. A matéria afirma que, no Brasil, as redes sociais ainda são consideradas importantes fontes de informação. Essa matéria está na página 545. Você vai ler todo o texto e vai fazer essa interpretação. Creio que todos já fizeram, né? Agora é só a parte de corrigir, ver onde você tem que melhorar nessa questão de interpretar o debate. Na letra A, que fontes você acessa quando está à procura de notícias? Letra B, justifique sua escolha. Observem que a letra A e a letra B, a resposta de cada uma é pessoal. Então, você que vai ficar a seu critério. É claro que é você que sabe qual é a fonte que você procura essas notícias. E depois justificar a sua escolha na letra B. A segunda questão. O texto traz muitos números, porque o jornalista teria optado por incluí-los em sua matéria. Eu falei que o debate também tem dados, tem fatos, né, comprovadamente, ali, cientificamente, na verdade. Então, a segunda questão. Qual a resposta da segunda questão? Para as informações terem mais credibilidade. Por quê? Se eu apresento minha opinião, se eu apresento um texto, e se eu não fundamentar, eu não embasar em nenhum dado, ele não vai ter credibilidade, principalmente quando se trata de debate, né? Principalmente quando se trata de textos argumentativos. Porque não é só você acreditar, opinar, é você embasar.
mostrar de onde você tirou tal dado. A terceira questão. Segundo dados fornecidos por um conceituado centro de pesquisa, tem havido uma mudança na forma como as pessoas buscam informação em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e França. De acordo com a pesquisa realizada, que mudança foi essa? Na questão 3, na verdade, houve uma diminuição na procura desse tipo de pesquisa. A quarta questão. O texto informa que, quando estão em busca de notícias, os brasileiros têm preferido acessar o WhatsApp em vez do Facebook. No caso, a resposta da questão 4 é pelo fato das fake news serem mais presentes no Facebook. Gente, é uma sugestão de resposta. Você pode ter outra diferente da que eu falei. É só para sugerir, para vocês entenderem melhor. Na quinta questão, mais da metade dos brasileiros entrevistados na pesquisa afirma confiar no conteúdo que encontra nos veículos de notícia. A letra A. Você confia em tudo que lê? Comente. Letra B. Na sua opinião, em que veículo a proliferação de notícias falsas se torna mais fácil? Por quê? Também, na quinta questão, é resposta pessoal, tanto na letra A quanto na letra B. Mas a letra A, você confia em tudo que lê? Comente. Aqui eu posso dar a minha sugestão, que é uma sugestão que eu tenho certeza que vocês também acreditam, que não é confiar em tudo. Porque existe, sim, as fake news, elas são realidades, né? E na letra B, na sua opinião, em que veículo a proliferação de notícias falsas se torna mais fácil? Por quê? Essa proliferação de notícias falsas, elas ocorrem mais, no caso, em redes sociais, em mídias que têm um público maior. Por quê? Quanto maior o público, claro, mais vai disseminar essa notícia. A sexta questão, última questão. Sabemos que as fake news têm proliferado. Meu Deus, que nome, hein? Mas vamos lá. Principalmente nas mídias sociais. Aí, letra A. Que consequência a disseminação dessas notícias falsas pode acarretar? Na verdade, as consequências são inúmeras, né? Mas podemos destacar algumas aí. Pode incentivar o preconceito e resultar em mortes, além de outras situações que podem ocorrer, né? De situações que não são legais, porque se são coisas falsas, sem dúvidas vai acarretar, vai ter uma consequência não muito legal. Então, eu trouxe a mais forte. Quando se trata de morte, já é algo bem mais pesado, né? Na letra B, quais as possíveis razões que levariam as pessoas a publicarem notícias falsas? Também essa questão envolve várias possibilidades, várias situações. Mas eu destaquei aqui duas para vocês, que são várias. Dentre elas, desejo de ajudar. Ou seja, alguém vê num grupo, vê em algum lugar, pessoas que estão precisando de alguma coisa e acabam compartilhando, mesmo sem conhecer, mas tendo aquele desejo de ajudar. E a outra é a falta de verificação. Alguém lhe enviou uma mensagem com algo que não é verídico, na verdade, você não vai verificar, não vai ver se realmente a fonte é segura, e você acaba compartilhando. E obrigada, espero que todos tenham compreendido esse gênero, que, apesar de não ser muito praticado, mas ele é fácil de se entender.